de você está caindo aos pedaços, mas você por dentro está revitalizado, restaurado, energizado, você supera o meio, você vence o ambiente. Foi assim que Mahatma Gandhi agiu, foi assim que Abraham Lincoln agiu, foi assim que todos os discípulos de Jesus Cristo agiram. Eles agiram em detrimento do meio, eles não se influenciaram, eles fizeram. Você diz assim: puxa vida, mas não depende só de mim, porque eu penso positivamente, eu quero sentir-me bem, eu procuro falar coisas otimistas, e as minhas atitudes são atitudes sempre no sentido do melhor, mas acabo tendo resultados ruins. O que vem de fora contamina você, e você não percebe que você acaba agindo, pensando, sentindo e falando exatamente conforme as energias que você recebe. Você atrai para você tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você pensa, você cria para você. Tudo que você idealiza acontece na sua vida, mas não é de imediato, criatura. Então, o pensamento exige uma certa constância. É importante saber disso aí. As coisas não são assim, eu pensei e aconteceu. Não, você modifica o ambiente de acordo com a sua persistência, de acordo com o tempo. À medida que você vai agindo, à medida que você vai pensando, vai conversando de um modo construtivo, à medida que você depura o seu sentimento, você acaba influenciando o meio e acaba se tornando diferente. Não quer dizer que o mundo vai mudar, não, quem muda é você. Não quer dizer que o mercado vai mudar, não, o mercado nunca muda, o mercado é o mesmo. O mercado é assim, o mundo é paradoxal, o mundo é um mundo de conflitos, um mundo de absurdo dentro da realidade. Aquilo que você acha que é uma grande realidade para você é um grande absurdo. Aquilo que você acha que é um grande absurdo é uma grande realidade, e é assim que a gente fica. A gente acha que as coisas são como a gente pensa que é, e não é assim que acontece. As coisas são como elas são. E a gente se ilude muito com isso aí. Então, pautar os seus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes no sentido da construção do sucesso, não significa que você tem que ignorar o meio. Significa que você tem que pensar, sentir, falar e agir em detrimento do meio. Não se influenciar. Enquanto falam-se em crise, a gripe suína está aí matando, uma pandemia. Rapaz, a síndrome do pânico está matando milhares de pessoas no mundo inteiro há muitas décadas e ninguém fala sobre isso. A gripe suína, meu Deus, está matando dezenas de pessoas, virou uma pandemia. Tá, e a depressão? E a pandemia de depressão que está no mundo? Por que ninguém comenta sobre isso? Depressão hoje é a quarta doença mais cara do mundo. A gente tem que pensar nisso aí. 70% dos suicídios no planeta ocorrem em consequência de depressão. E ninguém comenta. E ninguém se aflige por isso. Então, você tem que pensar o seguinte: se existe um problema, para cada problema existe N soluções. Deus é o administrador do universo. A Terra tem um comando, tem uma administração cósmica. Nada acontece aqui que não seja para o nosso próprio bem. Então, use as dificuldades, use os problemas, use os desafios, os obstáculos como ferramentas para a construção do sucesso. Eu sei que coisas ruins me acontecem todos os dias, mas não me deixe envolver por elas. Eu sei que as coisas ruins vão sempre acontecer, mas as coisas maravilhosas nunca deixaram de ocorrer. Enquanto eu estou vivenciando um problema, a minha autoestima ela cai. Por quê? Porque eu sofro perdas. Então eu tenho que aprender o seguinte: que tudo na vida passa, tudo na vida se transforma, e tudo que vier acontecer na minha vida é um somatório de luz para a minha existência. É um pensamento elevado. Quando eu penso que tudo está bem, mesmo que tudo esteja mal, eu acabo me sentindo bem. E quando eu me sinto bem, eu começo a atrair coisas boas para mim. Eu tenho filhos com problemas, eu tenho amigos com problemas, tenho vizinho com problemas, e até eu tenho problemas. Mas eu não posso esquecer nunca e jamais que graças aos problemas é que hoje nós estamos vivendo um mundo de alta tecnologia. Graças aos problemas, às dificuldades, é que hoje nós estamos vivenciando uma qualidade de vida como nunca tivemos. Graças aos problemas, às dificuldades, é que hoje temos um mundo riquíssimo de amor. O mundo tem muito mais amor do que violência. O mundo tem muito mais progresso do que fracasso. O mundo tem muito mais realizações do que inação. O mundo é maravilhoso, o mundo é esplêndido, a humanidade é rica, é próspera. Observe no seu bairro, por exemplo,
A quantidade de pessoas bem-sucedidas é simplesmente fenomenal. Então o mundo é maravilhoso, o mundo é esplêndido, o mundo é espetacular, mas no mundo tem problemas, no mundo tem obstáculos, no mundo tem desafio. Sempre houve obstáculos, sempre houve problemas, sempre houve desafios, porque sempre houve ser humano. Onde existe ser humano, sempre vai haver as ferramentas de crescimento. E as ferramentas de crescimento não são as facilidades são as recompensas. As ferramentas de crescimento são justamente as dificuldades. Então pegue a desvantagem da sua vida e transforme em desvantagens. É por isso que nós dizemos que a sua vida é resultado fiel do que você pensa, sente, fala e faz. Se você esperar que o mundo se transforme, ele nunca vai transformar. Se você esperar que a sua vida fique maravilhosa para você ser próspero, saudável, alegre, feliz, meu filho, você vai morrer, você vai partir desse mundo, vai apodrecer e a vida não vai mudar. O mundo não muda, é você que muda. As coisas estão sempre em transformação, mas essa dinâmica do planeta não vai mudar. São princípios, e os princípios é que duram, e os princípios que procedem de Deus, todos eles concorrem para o nosso bem. Então eleve sua autoestima. Passe a gostar de você. Eu sei que muitas pessoas inculcaram na sua mente que você tem N defeitos. Todos nós temos carências, todos nós temos dificuldades, todos nós temos obstáculos a transpor, todos nós temos defasagens íntimas. Uma criança de até 8 anos para 10 anos já viu mais de 100 mil vezes a palavra não. Nós somos criados num clima de negatividade, nós fomos castrados, bloqueados desde a nossa infância. Se nós formos observar a forma que nós fomos criados para não termos autoestima elevada. E sem autoestima elevada você não consegue transpor os obstáculos, não consegue ser um vencedor. Então comece a capitalizar aquilo que você tem de bom. Olhe em você aquilo que você tem de bom e concentre nisso aí, invista nisso aí. Tem um dom em você, algo maravilhoso em você que Deus colocou em você. Todos nós temos virtudes, então pegue a sua virtude, olhe para a sua virtude, capitalize a sua virtude e comece a investir na sua virtude, que os defeitos vão desaparecer e você começa a vencer. Assim é com a sua família. Sua família tem problemas? Tem dificuldades? Tem obstáculos? Tem, mas tem virtudes. Tem uma coisa linda na sua família, então observe a coisa linda que a sua família tem. Agradece a Deus por isso e comece a investir na sua família aquilo que ela tem de melhor. Seu trabalho também é assim. Existem N possibilidades no seu trabalho maravilhosas e também possibilidades que levam você ao fracasso. Se você começar a observar as dificuldades do seu trabalho, você vai entrar em inanição, você não vai crescer, você não vai progredir. Você vai tomar ódio do seu trabalho. Agora, se você pegar o lado bom do seu trabalho, aquilo que o seu trabalho tem de melhor e focar naquilo ali, você vence com o seu trabalho. É por isso que nós dissemos, sua vida é resultado fiel do que você pensa, sente, fala e faz. Se você pensar de modo negativo, sentir essas emoções pútridas que só puxam você para baixo, se você agir de modo negativo, que conduz ao fracasso, é claro, meu amigo, você vai ser um fracasso. Tanto o fracasso como o sucesso são resultados. Fracasso e sucesso são resultados, tudo é resultado. Se o resultado é bom, é de acordo com o que você queria, sucesso. O resultado é ruim, não é de acordo com o que você queria, fracasso. Então fracasso é não alcançar aquilo que você deseja. Sucesso é alcançar aquilo que você deseja. Então foca no que você deseja, vá de encontro ao que você deseja e para de olhar para o meio. Para de olhar para as criaturas, o que elas pensam, o que elas falam, o que elas comentam, porque isso não leva a nada. 99% da humanidade não sabe o que é da vida. Então você tem que entender isso aí. 1% sim sabe o que é da vida. Tanto que 96% da riqueza internacional encontra-se nas mãos de 1% da humanidade. Então faz parte de 1%. Esse 1% é que faz a diferença. Então é importante que você capitalize suas energias, que você concentre-se no que há de melhor em você mesmo e na sua vida. É assim que a gente encontra Deus. Olhando do lado podre da existência, nunca estaremos restaurados. E sem revitalizar nosso próprio eu, será impossível construirmos o sucesso.